Porque negociação envolve não só você se conectar com a pessoa, mas você transformar essa conexão que você está tendo com essas pessoas em oportunidades de venda. E talvez esse seja o conselho mais importante que eu poderia te dar, né? Quando eu comecei a vender, eu achava que negociar era convencer o cliente a qualquer custo, a ele aceitar a minha proposta. E hoje eu penso completamente diferente. Eu vejo que negociar não é vencer uma discussão, não é criar uma guerra com o cliente, nada disso. É construir um acordo que fique bom para ambas as partes. É quando fica bom para o cliente e fica bom também para quem está vendendo. E quem vive de vendas precisa aprender isso, né? Mas antes de eu te entregar aqui o conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho. E aí sempre quando eu postar um novo vídeo, você vai ser lembrado, tudo bem? Então vamos lá. A melhor negociação que pode existir, pessoal, ela não termina quando o cliente paga. Quando você está ali no preço, ele paga. Ela termina quando o cliente ele tem a certeza que ele tomou uma boa decisão. Essa é a venda maravilhosa. Não é só quando você está querendo vender, mas é quando também o cliente ele sente o desejo de comprar. E aí ele fica feliz porque ele comprou, você fica feliz porque vendeu, e aí fica, né, essa venda maravilhosa. Então, quais que são assim os pontos que eu vejo que você deve praticar para você conduzir uma boa negociação? O primeiro é você ser suave com a pessoa, mas duro com o problema dela. Isso é um grande segredo de negociação. Porque em vez de você lutar contra o cliente, você vai estar lutando, na verdade, contra o problema que ele está enfrentando. O cliente não é o seu adversário, pelo contrário, o cliente é seu amigo. Você está interessado em ajudar ele. O verdadeiro adversário que você tem ali é o problema que o cliente está passando. São as dores que ele está vivendo, o prejuízo que ele está sofrendo, as dificuldades, né, que ele vai enfrentando aí no dia a dia e o medo que impede ele de tomar a decisão. Então, quando você trata o cliente com esse nível de respeito, mas você tem firmeza apenas com os problemas que ele enfrenta, o que ele vai deixar de sentir? Ele deixa de sentir que ele está sendo pressionado e ele começa a perceber que você está tentando ajudar ele. E isso é algo muito bom, porque tira a pressão do cliente. O cliente ele sente assim que ele precisa daquilo que você tem a oferecer, e esse clima de negociação faz a própria pessoa se convencer de que ela precisa do que você está oferecendo a ela. E ele sente que é mais ele querendo comprar do que você querendo vender. Por que eu bato muito em cima do problema aqui? Porque o problema é um impacto emocional que o cliente tem de perceber que aquilo que você está oferecendo para ele é importante. Você não vai começar oferecendo os benefícios do produto. Você também não vai ficar focando em mostrar as características que o seu produto tem. O primeiro ponto é você descobrir quais são os problemas que o seu cliente tem, que o seu produto resolve, e você jogar na mesa diante dele, para que ele se convença, rapaz, realmente eu tenho esse problema. E aí, a sua posição com ele ali não é para bater de frente com ele. Pelo contrário, você vai ser amigo dele, mas você vai bater de frente com o problema que ele tem. E ele precisa ter esse choque de realidade. Porque aí, você já vai partir para o segundo ponto agora, que é descobrir o interesse por trás das objeções que ele tem. Porque você, mesmo que você foca no problema, o cliente se convence que precisa, é normal ele dizer não. É normal ele dizer, olha, gostei do produto, eu vi que eu preciso, mas agora não dá para eu comprar. Então, procure entender, mas por que você não pode? Pergunta por que ele não pode. O que está atrapalhando? O que está te impedindo? Deixa ele falar o que está atrapalhando. E na medida que ele vai falando, nunca bata de frente. Você só vai concordando com ele. Ah, entendi, seu João, você não pode comprar agora, estou entendendo. Ah, entendi, você tem que comprar um carro. Ah, entendi, você tem que comprar uma casa. Ah, então, realmente, agora deu para entender porque que você não pode. Ou seja, você não bateu de frente, mas você procurou entender o motivo que está fazendo ele dizer não. Mas você sente dentro de você que ele quer o produto, você sente dentro de você que ele tem interesse em usar. Você vai desistir da venda? De jeito nenhum. O cliente sente assim, que você está concordando com ele,
e que você vai deixar essa venda para lá. Não, você vai lutar para fechar essa venda na hora. Mas o que você está causando emocionalmente no seu cliente? Você não está batendo de frente com ele e ele está sentindo que você está tendo empatia com ele. Então, essa técnica é para você ter empatia com o cliente. Mas, como a gente vai ser suave com o cliente, mas vai ser duro com o problema, é onde que agora você vai partir para o terceiro ponto. Você nunca vai negociar antes de construir valor. Porque se você mostra seu preço sem gerar o valor primeiro, o cliente vai achar que seu produto é muito caro, que não vale aquilo que você está oferecendo. E como que você gera valor para o seu cliente? Ele enxergar que o seu produto ele vale aquilo que ele custa. É quando você volta de novo para o problema, ele falou que ele não pode, né? Poxa, João, eu entendi, você não pode porque você falou que você tem que comprar uma casa ou quer reformar a casa, não importa o que seja. E como o senhor falou, o senhor está meio apertado, mas sabe o que eu estou preocupado? Aí você mostra a sua preocupação. Eu estou preocupado aqui, aí você volta para o problema que ele tem. Igual no meu caso, eu trabalho purificador de água. É que diante da análise que a gente fez, olha a quantidade de cloro, cara, que tem nessa água do senhor. Pelo amor de Deus, se você continuar bebendo essa água com cloro, essa química, ela entra na circulação do seu sangue, pode trazer química, bactéria para o seu organismo. Deus me livre e guarde você ficar doente só pela negligência da água. Você tem que construir a casa? Tem que construir. Mas, cara, você precisa disso daqui também. É a sua saúde que a gente está falando. Ou seja, você adapta para o seu negócio. Eu estou trazendo para o meu negócio de purificador de água. Mas você adapta para a sua realidade. O cliente vai conseguir valor quando você traz ele de novo para o problema e você dá esse choque de realidade. Você não está batendo de frente, você foi suave com ele, você sorriu e concordou, mas agora você vai ser firme com o problema, depois que ele falou, né, o motivo dele não comprar. Aí você vem, bate em cima do problema dele, aí você pode ir na firmeza, para que ele entenda que ele tem uma situação que ele precisa resolver. Se ele continuar com esse problema, isso vai trazer mais dificuldade para a vida dele. E aí, dentro disso, o quarto ponto é você entender que a negociação, ela tem que ser um ganho para as duas partes. Tem que ser bom para ele, tem que ser bom para você. E o que eu costumo fazer e falar nesse momento para gerar um ganha-ganha? É a pergunta mágica do fechamento. É quando ali, nesse momento que eu trouxe ele de volta para o problema, eu falo com ele: seu João, se tivesse um jeito que a gente visse que desse para você adquirir o meu produto sem te atrapalhar, aí eu coloco aquilo que ele fala, os motivos dele não comprar, sem te atrapalhar, igual você falou que você tem que comprar a casa, que você tem que comprar um carro, que você precisa fazer uma viagem. Se tivesse uma forma que desse para você adquirir o produto sem atrapalhar essas coisas, você ficaria? E aí, meu amigo, você fica em silêncio. Esse é o quinto ponto. Não tenha medo de ficar em silêncio. Deixa e espera ele falar. Que aí o cliente agora, o que ele vai fazer? Através do silêncio ele começa a pensar, né? E você não vai ficar ali tagarelando, querendo, né, ficar falando o tempo todo. Não, aguenta o silêncio e fica olhando para ele. E deixa ele falar. Às vezes ele precisa de uns 3 segundos, 5 segundos. É dolorido. Você fica ali tenso. Mas você fica em silêncio olhando para ele. Deixa ele falar. Porque aí, nesse momento, o cliente ele começa a pensar. E aí ele começa a pensar em formas de pagamento, no que fica melhor para ele. Ele também acaba nesse momento, se ele realmente tiver interesse, ele começa a te pedir formas de pagamentos mais acessíveis para dentro da realidade dele, para ver se você pode pagar. E aí você ajusta a proposta. E qual que é o sexto ponto que você pode fazer também nesse momento? É fazer perguntas que vão conduzindo ele a ter reflexão. Tipo assim, né, seu João? Eu costumo usar a pergunta dos 5 sim nessa hora. Eu gosto de fazer ele, quando eu vejo que ele está em dúvida, eu gosto de fazer ele falar sim umas 5 vezes. Tipo assim, seu João, você gostou do produto, seu João? E ainda fico balançando a cabeça para ele dizer sim, para motivar. Né? Gostei, sim. Você acha que esse produto pode ser bom para o senhor? Sim, gostei, claro que pode. Você acha que se o senhor usar, vai trazer benefício? Vai, com certeza vai.
diante das formas de pagamento que eu botei, se por um acaso você fosse fazer, Sejão, você consegue pagar? Consigo. Então você acha que você merece usar esse equipamento? Mereço. O que eu estou querendo fazer? Eu estou incentivando ele a sair do não e entrar no sim. Que aí, essas perguntas de reflexão faz o cliente ele entender assim, cara, realmente, eu preciso disso. E aí você continua, seu João, vai fazendo mais perguntas de reflexão. Cara, vale a pena você continuar tendo esse problema? Você acha que vale a pena pagar o preço de ter esse problema? E se esse problema agravar mais, quais são os riscos que você pode ter? Aí você vai falando. No meu caso eu falo, Deus me livre e guarde uma bactéria no sangue, pelo amor de Deus, você não merece correr esse risco não. Deus está te abençoando, cara. Olha para você, Deus tem te abençoado, você merece. Essas perguntas de reflexão faz o cliente analisar, né? E aí, nessa hora, o que você tem que ser firme? 7º ponto. É você pode negociar princípios, não só o preço. Às vezes você quer mexer no preço, não. Você mantém seu preço. Você tem lá o preço que você pode fazer. Mas você tem que mostrar para ele, olha, o que você está adquirindo aqui não é só um produto em si. Mas você está adquirindo uma coisa, aí você conta a sua experiência. Cara, eu já vivo disso há 13 anos. Já tenho, no meu caso eu falo, já tenho mais de 1.500 clientes, né? O que tinha que dar errado no produto, caso você tenha medo de investir, já foi resolvido. Os clientes que eu tenho hoje, eles são satisfeitos e você não vai ser diferente. Se você quer resultado, se você quer qualidade, o que eu estou te entregando vai estar nesse nível. Porque aí o cliente ele está vendo que você está trabalhando em cima da sua negociação uma força maior. Não apenas querer mexer em preço. Só mexer no preço às vezes não vai funcionar. Pelo contrário, vai tirar a sua credibilidade. Então as pessoas elas compram aquilo que elas acreditam que vão estar dando o melhor resultado para elas. Está dando para cair a ficha, pessoal? Né? 8º ponto, não tente vencer a negociação. Nunca, cara, não tenta vencer a negociação, não tenta entrar em discussão, procure compreender a pessoa. Lembra lá do primeiro ponto? Seja suave com a pessoa, mas duro com o problema. Então, o que você tem que tentar quando você estiver conversando? Converse olhando nos olhos, porque quando você está conversando olhando nos olhos, a pessoa sente confiança. Quando a pessoa começar a falar, para escutar, para de falar, ouve. Não fica ali o cliente falando e você interrompendo ele enquanto ele está falando, não. Vai ouvindo e faz pergunta, cara. Faz pergunta, você tem que fazer pergunta. Perguntas que faz o cliente falar. Não é pergunta... Existe aquelas perguntas que eu falei do 5 sim, são perguntas fechadas. Onde o cliente ele só pode responder o sim ou não. Mas às vezes você tem que fazer ele falar. Tipo assim, seu João, o que você mais gostou nisso que eu te apresentei? Seu João, diante do que eu te apresentei, você acha que isso daqui é luxo ou necessidade? Ah, é necessidade. Por que o senhor acha que é necessidade? Você faz o cliente falar. Ou seja, para você tirar ele daquela zona onde você fica falando só, ele te ouvindo, e aí ele daqui a pouco ele já tá dentro dele. Ai, que chato, meu Deus, já não aguento mais ficar ouvindo esse cara, vai te catar. Mas quando você envolve ele na conversa, fica mais agradável. Ele também acaba confiando mais em você, porque você dá espaço para ele falar. E você valorizar o ponto de vista dele, sempre concordando com ele, na medida que ele vai respondendo. Ah, bacana, assim, nossa, sério, rapaz? Que bacana, entendi, muito bom. Eu também sou igual a você, eu penso dessa forma também. E aí você vai no 9º passo, né, pra gente finalizar o vídeo aqui. Fecha com segurança, mas também de uma forma natural. De forma natural, não assim, tentando ficar afobado. Tipo assim, tá ali, e aí, mas você vai comprar? Não, nada disso, vai com naturalidade. Seu João, depois do que a gente conversou, seja sincero comigo, você acha que você precisa de usar esse produto? Precisa. Você pode aplicar o 5 sim com ele, você pode falar com ele, diante do que eu te mostrei, o que você mais gostou? Ah, eu gostei disso, 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 poxa, que bacana. Se você fosse fazer pergunta de negociação, você faria mais à vista ou mais parcelado? Ah, eu faria mais parcelado. Faria mais parcelado? Você faria o quê? Em mais vezes ou em menos vezes? Não, eu gosto de fazer em menos vezes. Tipo assim, 6 ou em 3?
Ah, mas em 3. Aí se ele respondeu em 3, ou se ele falou, quando você perguntou à vista ou parcelado, ele falou à vista. Ah, eu gosto de fazer à vista. Então, se você fosse fazer, você faria mais à vista. À vista. Ou na resposta do parcelado, tanto faz. Mas ele falou qual que a opção é melhor para ele. Então, meu amigo, você já toma atitude e fecha a venda. Então, João, parabéns. Nós vamos botar esse produto para você. Você merece. Você é um cara bacana, gente boa. E com certeza precisa dessa solução. E vai, e fecha. E assim, meu amigo, você aumenta a sua conversão de fechamento. E caso ele permaneça no não, procura entender de novo. Mas por que não está podendo, seu João? Aí às vezes ele fala, rapaz, não te falei que eu estou assim, construindo e tal, o carro. Ah, entendi, rapaz, isso realmente é importante, você não está conseguindo mesmo? E aí, às vezes eu gosto de me fazer assim, de ter nessa hora de muita tensão, depois que eu já tentei de tudo. Aí eu faço assim como se Deus estivesse iluminando a minha cabeça. Ah, eu entendi, eu acho que agora eu estou entendendo. Realmente esse motivo é difícil para você mesmo, você não pode mesmo, né, conseguir comprar agora por conta disso. Aí eu uso o poder da recomendação. Aí eu recomendo algo que eu sinto, que você como vendedor sente que talvez é o melhor jeito, a melhor forma de pagamento, a melhor maneira, o melhor prazo. E você sente. Ou às vezes, talvez, ele quer um produto, mas você tem um outro produto menor, mais barato, que seria o ideal para ele, que é o que ele pode pagar. Mas aí você cria uma recomendação. Seu João, acho que eu estou entendendo e tal. Então, sabe o que eu te recomendo aqui? Cara, eu te recomendo esse. Eu acho que esse aqui que seria essa condição ideal, não vai te atrapalhar, vai servir para você. E aí é uma tentativa. Caso ele não queira, realmente não possa. Se você entendeu isso, você percebeu ali que não dá, agradece o atendimento e fala com ele. Fulano, estou vendo que realmente não dá para você adquirir. Mas você promete para mim que quando você for adquirir, você vai fazer comigo? Prometo, meu amigo, com certeza. Então você dá os parabéns. Fiquei feliz de te atender. Quando você precisar, eu sempre estaria aqui para te ajudar. Ou seja, você tentou de todas as formas, não conseguiu, mas ainda deixou a porta aberta. Mas seguindo essas estratégias que eu te mostrei, com certeza você vai ter muito mais argumento, condições e capacidade de fechar muito mais vendas. Se você quiser se aprofundar, eu criei aqui o meu método Venda em 15 Minutos, onde eu compilei a melhor abordagem, o melhor script, o melhor roteiro de uma apresentação de vendas que gera desejo de compra. Se você conduzir uma boa apresentação, né, usando as técnicas de negociação certinho, cara, eu tenho certeza que a cada 10 apresentações você fecha uma média de 7 vendas. Então aqui no método você vai conseguir, na linha lógica de raciocínio, aprender o caminho para ajudar o cliente a tomar uma decisão de compra por meio de uma apresentação de 15 minutos. É o Venda em 15 Minutos. Tenho certeza que vai te ajudar. E se você gostou do vídeo, escreve no comentário o que você achou, né, o que você mais gostou, e compartilha esse vídeo com um amigo vendedor para a gente ajudar esse canal a crescer cada dia mais. E até o próximo vídeo.